Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, hoje com um assunto muito interessante que é sobre a ajuda terapêutica, especialmente o que define sucesso ou fracasso dentro de um auxílio terapêutico. Quando você se vê necessitado de receber ajuda na reinterpretação da realidade, quando você se vê em sintomas de tristeza, de ansiedade, ou muitas vezes você se vê bloqueado ou bloqueada no relacionamento de casal e percebe que existe dentro das suas emoções, dos seus padrões de crenças em relação ao relacionamento que está fazendo você escolher a dedo um péssimo relacionamento e sofrer nos seus relacionamentos, e você percebe, nossa, alguma coisa tem aí. Acho que eu preciso de um psicólogo, de um terapeuta, acho que eu preciso liberar traumas. Quando você começa a se perceber com problemas de saúde orgânicos que vão se repetindo na sua vida e nitidamente relacionado com eventos ou emoções negativas que você nutre no seu dia a dia, como é, por exemplo, uma gastrite nervosa, uma enxaqueca tensional, uma alergia que se exacerba quando você fica mais nervosa, mais ansiosa, queda de cabelo. São adoecimentos claramente com cunho emocional e muitas vezes você se vê na necessidade de estar realizando um processo terapêutico. E, obviamente, essa live de hoje também serve para os terapeutas, talvez especialmente para os terapeutas. Porque no movimento que você precisa realizar para ajudar uma pessoa no contexto onde essa pessoa te contrata para ajudá-la a melhorar suas emoções, seja através da psicoterapia cognitivo-comportamental, seja através das terapias dos sistemas familiares, seja através das linhas psicanalíticas de abordagem emocional, você vai necessariamente ter que ter dentro de você um conjunto de padrões de comportamento e de postura diante do seu cliente para que você realmente consiga ajudá-lo sem se prejudicar, principalmente. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. Quem está aí, vai dizendo um oi, uma boa tarde, vai dizendo de onde você está falando. Compartilha comigo aqui se você é terapeuta. Escreve aí, sou terapeuta ou sou psicólogo. Em qual área da terapia você trabalha? Coloca aí, porque essa live de hoje, pela primeira vez, eu estou trazendo um conteúdo que aborda não só quem busca a psicoterapia, mas aborda e auxilia quem quer melhorar os seus resultados na sua vida profissional como terapeuta. Inclusive, também, todo esse conhecimento que eu estou passando aqui ajuda muito para todas as pessoas que trabalham com atendimentos. Por exemplo, um odontólogo, por exemplo, um advogado que atende pessoas para auxiliar, um coach que atende pessoas para auxiliar, para melhorar a vida daquela pessoa. Então, existem algumas regras que são importantíssimas para que você tenha sucesso e não sofra na sua entrega do seu trabalho. Muito boa tarde Janete Gonçalves, boa tarde Edinamar Galvão, excelentes informações, doutor Jim, grato querida, muito bom. A Janete Pernambucana, muito bom ter você aqui, amiga. Cris, boa tarde, de Belém. Edson Vander, terapeuta capixaba do Espírito Santo. A Janete, psicanalista, muito bom. Edna Galvão, de Nova York, muito bom. Tatiane Franco, seja bem-vinda. E, obviamente, eu pergunto a todos que estão aqui na live para que já comece um processo, um movimento de transformação de dentro do seu coração. Se você já se submeteu a algum tipo de terapia, qual tipo de terapia e como isso foi para você. O que você buscou nessa terapia?
E coloca também como foi para você, se você realmente encontrou o que procurava nessa terapia. Sentiu que te ajudou? Não sentiu que te ajudou? Fez por um tempo, depois desistiu? Como é para você essa história, essa proposta, essa atitude de receber auxílio terapêutico? E isso vale, obviamente, para os terapeutas, porque nós, terapeutas, diga-se de passagem, somos os que mais precisamos nos tratar. Porque, via de regra, você atrai para perto de você, como cliente, inclusive, pessoas que têm problemas semelhantes ao seu, por lei de atração, por ressonância. Cheguei correndo atrasado, até esqueci de ligar a luzinha da minha estante. Vou ligar lá. Então, conversa comigo que eu estou aqui para te ajudar. Se você está em terapia, pensa em fazer terapia, ou se você é um terapeuta e quer ajudar mais as pessoas no seu processo terapêutico. E para isso, conversa comigo. Edson Wander, terapeuta de Ipatinga, Minas Gerais. Já conheço Ipatinga, tenho um grande amigo aí em Ipatinga. Eu fui uma vez, quando eu era bem jovem, em um parque cheio de cachoeiras que tem aí, bem interessante. Jucinete Campos, Cuiabana, minha conterrânea. Boa tarde, Jucinete, ensinamentos maravilhosos. Obrigado, Jucinete, pelo feedback. Amo os feedbacks, amo um coraçãozinho. Sou igual a minha filha, Laís, adoro um coraçãozinho. Cláudia Ribeiro, sim, já fiz mesa radiônica, constelação, para mim foi transformador. E agora estudo para ajudar os outros. Excelente, Cláudia. Maravilha. Então, você, Cláudia, já como terapeuta, está estudando para ajudar outras pessoas. E como flui essa ajuda? Você já está atendendo? Qual é o seu maior desafio para você que é terapeuta no atendimento de pessoas? Você tem dificuldade de ter clientes suficiente? Você tem dificuldade de se sentir capaz de ajudar? Você tem dificuldade de cobrar pelo seu trabalho como terapeuta ou como ajudante em uma área de atendimentos, seja você advogado, odontólogo, coach e de todas as áreas de atendimentos? Rita Godoy, boa tarde, doutor, estou muito bem, ainda apertando muitos dentes e prossigo tomando medicamentos, mas não tive mais crises depois de participar da live com você. Obrigado, Rita, parabéns pela sua vitória. Com certeza eu te ajudei a te mostrar um caminho e que você, Rita, com as suas próprias perninhas, seguiu esse caminho. E eu me especializei exatamente numa abordagem que torna mais, digamos assim, persuasiva na transformação que a pessoa precisa fazer dentro do processo. Porque liberar trauma não é fácil. E eu vou ensinar aqui para vocês alguns pulos do gato que vão te ajudar. Clube Parque das Cachoeiras, esse mesmo, lá em Ipatinga. Foi muito bom. Com meu amigo Fábio Coelho, ipatinguense. Rosendo, terapeuta em Salvador, na Bahia. Seja bem-vinda, amiga. Berenice é terapeuta também, de Santa Rosa. Ainda não consigo segurar. Sim, tudo isso aí. Cláudia Ribeiro sinalizou em relação aos desafios como terapeuta. Berenice é terapeuta de Santa Rosa, gaúcha. Como é que tá as coisas aí, Berenice? Aí em Santa Rosa, tá tranquilo? Em relação às enchentes, já aliviou aí para o seu lado? A sua área foi atingida? Precisamos muito ajudar os nossos irmãos gaúchos e com certeza acontecimentos trágicos levam à necessidade da ressignificação disso através de terapia. Valderina Campos, psi, boa tarde a todos. Então é o seguinte, nesses anos todos como
desde quando eu comecei a atender como médico, né? Que já tem 19 anos atrás, a minha formatura, eu consegui perceber claramente, principalmente já no período do internato, ou seja, 2 anos antes, quando eu entrei no internato, no período, não, na verdade, 4 anos antes, né? Lá já no 3º ano a gente já tinha os estágios, o estágio de atendimentos, onde a gente acompanhava os atendimentos. Então eu consegui perceber claramente que os pacientes vinham ali para resolver um problema. E que nem sempre esse problema era daquela especialidade a qual a gente estava ali atendendo. Então, com frequência, pessoas que vinham no ambulatório de reumatologia, com doenças autoimunes, alergias, entre aspas, né? Graves, e com frequência elas vinham com queixas emocionais muito grandes, tristeza, perda da mãe, perda do pai, né? Separação, e ali aquilo era um problema para aquela pessoa, né? Então, muito rápido eu percebi que, ao contrário do que se ensina numa formação médica convencional, o paciente não estava ali querendo a receita de um remédio. Não queria necessariamente a receita de um remédio para tomar. Mas sim estava ali com um problema a ser resolvido. E que nem sempre seria esse problema resolvido com um remédio, uma medicação. E isso é um entendimento fundamental para que o processo terapêutico aconteça. Seja se você é terapeuta e está ajudando alguém com os recursos que você tem do seu tipo de terapia, ou seja se você é um ajudado, se você é um paciente, um cliente que vai a um terapeuta, a uma sessão, para resolver o seu problema. O que acontece com frequência é que você vai até um profissional, seja médico, odontólogo, terapeuta, e você não se sente percebido, ouvido naquele atendimento. Entende? E você desiste, você não engaja. Existem estudos mostrando que a mesma medicação prescrita por 2 médicos diferentes tem uma taxa de aderência ao tratamento totalmente diferente. Então muitas vezes a pessoa vai a um médico ou vai a um terapeuta e o médico ou o terapeuta quer dar à pessoa uma receita de bolo. E que não é possível, porque cada pessoa tem esse desejo central da sua alma, que é resolver um problema, direcionado para aquele problema. Então é muito necessário que você, que esteja num processo de auxílio, consiga olhar nos olhos dessa pessoa e perceber o que está por trás do que ela está falando. Porque as soluções, elas acontecem com muito mais clareza, com muito mais facilidade. A pessoa engaja, a pessoa que você está ajudando engaja, se compromete, realiza as coisas que você está dizendo para ser realizadas. Faz sentido para você? Como terapeuta, como alguém que auxilia as outras pessoas, você tem esse direcionamento inicial, fundamental, como um pilar de tudo que você vai tratar com o seu paciente ou cliente? Se você é advogado, se você é coach, se você trabalha com atendimento, se você é um vendedor, escuta aqui, se você é um vendedor, se você vende alguma coisa física, né, que não seja vender atendimentos ou que venda qualquer coisa que seja, você também precisa entender. Tanto é que se você entra numa concessionária, por exemplo, para comprar um carro, o vendedor de lá, se for bem treinado, ele não vai começar a te apresentar carros, não.
Ele vai te perguntar o que você precisa. Então é muito necessário que dentro de um processo de auxílio, você tenha clareza do que o seu cliente precisa. O perfil da pessoa, o jeito dela falar, se ela é mais analítica, você tem que desenhar um discurso mais analítico. Se ela é mais emocional, você tem que desenhar um discurso de auxílio aonde você mostra que você se emociona também, ou que você se emocionou muito quando você passou por um dilema semelhante. Isso gera uma conexão que vai ser fundamental para que esse auxílio aconteça. Regina Galvão está comentando exatamente, doutor Jim, liberar trauma não é fácil. Exatamente, não é fácil. Então, o primeiro passo para você auxiliar uma pessoa é você ter clareza do que ela realmente precisa, do que ela busca. Por quê? Na maioria das vezes, a pessoa vem buscando algo, mas para alcançar aquele algo que ela busca, ela precisa receber primeiro a necessidade, aquilo que ela precisa. Nem sempre o que as pessoas querem é o que ela precisa. Porém, você tem que se atentar para o que ela quer. Por exemplo, quando eu estou atendendo alguém que vem me queixando que está num relacionamento com dependência emocional, sendo maltratada e não consegue sair desse relacionamento. O que ela quer é ser feliz ao lado daquele homem, daquela mulher, daquele esposo, daquele marido, daquela esposa. Mas, para que ela chegue a esse objetivo, ela vai ter que fazer algo que ela não quer, mas que ela precisa fazer, que é liberar os traumas que ela tem dos relacionamentos anteriores. Porém, se você vai tentar ajudar essa pessoa, diretamente já falando dos traumas, do que aconteceu no relacionamento dos pais dela, ou no que aconteceu no relacionamento do ex, e agora ela não consegue parar no relacionamento, se você vai diretamente no que ela precisa, você perde o cliente. Por quê? Porque ela não vê que ela precisa. Então, existe a necessidade de você colocar esse link de que ela só estará apta a receber o que ela quer quando ela receber isso que ela precisa. Por exemplo, algo doloroso como é liberar um trauma. Janete Gonçalves, eu iniciei para autocurso mesmo. Depois fui gostando e comecei a trabalhar na área. Porém, por motivo maior, hoje não trabalho mais, porque mudei de cidade e aqui só tem a prefeitura como empresa. Então, é o seguinte, Janete, atualmente a fronteira física, ela praticamente não existe quando você tem os meios digitais de oferecer, vender e entregar os seus produtos de atendimento, tá? Então, você só precisa desejar seguir esse caminho de ter voz, levar a sua mensagem, pegar o talento que você recebeu de Deus para ajudar pessoas, pegar esse recurso que você recebeu dos cursos e treinamentos que você fez. Você vai ter que se movimentar para não entrar no que nós chamamos da síndrome do herói invisível. O que é a síndrome do herói invisível? Você tem um potencial gigantesco, você tem recursos terapêuticos fantásticos que você descobriu, que você utiliza, que você tem como capacidade de ajudar as pessoas, mas as pessoas não te encontram. E você muitas vezes vive frustrada porque essas pessoas, você não consegue entregar esse valor a essas pessoas. Então, o ônus da comunicação cabe a quem quer entregar a mensagem. Essa mensagem precisa ser entregue. Seja em uma palestra que você faz na comunidade, num grupo terapêutico que você dirige,
seja através de uma live como essa, através de um vídeo que você faz na rede social. Então, se comprometa com essa sua missão, que as soluções vão aparecendo com mais clareza. Valderina Campos: doutor, qual dia vamos ter aula ao vivo com o senhor pelo ALV? Valderina, querida, amanhã às 17h30, 19h30, amanhã, terça-feira, às 19h30, nós teremos a nossa aula Tira Dúvida desse mês. É sempre na primeira terça-feira de cada mês. E Valderina é nossa aluna do método ALV, que é o método Autoliberação para a Vida. Quem aí já teve oportunidade de fazer autoliberação aqui na live, sabe mais ou menos do que a gente está falando. E se faz sentido para você conhecer mais sobre a autoliberação, hoje não é o tema central dessa live, então se você quer assistir uma aula gratuita que eu preparei, que eu falo sobre a liberação de traumas e já te conduzo dentro da aula gratuita em uma autoliberação muito poderosa em relação aos bloqueios que você tem com a sua figura materna, digita aí ALV, coloca essas 3 letrinhas, ALV, e você vai receber no seu direct uma aula gratuita para poder entender do que a gente está falando e, de repente, ser minha aluna e, de repente, até participar já com a gente, ter sua primeira aula ao vivo amanhã, às 19h30, junto com os alunos que já estão conosco. Léo Delanesa: faz todo sentido, doutor, obrigado. Janete Gonçalves: o que o doutor acha só de a junção da terapia com o espiritual? Também tenho cursos de teologia, escatologia, tipologia. Janete Gonçalves: maravilha, Janete. Eu realmente gosto que vocês estejam presentes, dispostos, disponíveis, que vocês comentem, que vocês conversem comigo, que vocês tragam as suas dúvidas, as suas perguntas. Eu estou aqui para ajudar vocês, entende? Não é para ninguém que está longe, não. É quem está aqui dentro que eu estou querendo ajudar. Então é muito importante que você esteja presente e coloque aí as suas dúvidas. Querida Janete, não tem jeito de separar uma coisa com a outra, amiga. O problema é que muitas pessoas tentam unir a terapia com o espiritual, traçando religiões. Tem que ser religião X ou tem que ser religião Y, tem que ser esse dogma ou aquele dogma. Quando, na verdade, a terapia, ela se atém ao espiritual, no sentido de se ater à essência, de se ater àquela coisa profunda que tem dentro do coração da própria pessoa. Entende? Uma pessoa que esteja dentro de um processo terapêutico, ele está ali para resolver um problema. Problema esse que foi encaminhado, sofrimento esse que foi encaminhado por Deus, pela divindade, pelo Criador, pela criação, para que esse ser humano aprenda algo. Todo sofrimento, toda dor vem trazer uma mensagem. Esse sofrimento, essa dor, esse mensageiro divino só fala ok e vai embora quando você recebe essa mensagem. Quando Jesus curava, ele dizia, Jesus dizia o quê? Eu que te curei? Não. Jesus dizia, a sua fé te curou. Algo dentro de você se modificou agora e você segue agora sem mancar mais. Você segue agora sem sangrar as suas entranhas. Você segue agora vendo, porque antes você não via. E você passou a ver, e antes era cego, porque essa cegueira vinha te trazer uma mensagem. Que na minha frente, diante das minhas palavras, você recebeu agora e você se curou, a sua fé te curou. Então, dentro do processo terapêutico, é muito necessário que você, como terapeuta, e que quem é cliente de terapia se sinta valorizado, que é necessário que você, como terapeuta, como ajudante, como alguém que faz um atendimento, a pessoa entrou dentro da sua loja, você vai vender alguma coisa para ele, você tem que olhar dentro dos olhos dessa pessoa e sentir que ela é capaz de ter o que ela procura, seja no seu produto, no seu serviço,
ou de qualquer outra forma na vida, mas que você olhe para ela e que sinta que ela é capaz de comprar o seu produto, que ela é capaz de receber o benefício desse produto. Então, quando você está atendendo uma pessoa com depressão e ela te fala que está triste, desanimada, que não aguenta mais a vida, muitas vezes você, como ajudante, como alguém que está tentando ajudar, como terapeuta ou como um familiar, como um aconselhador dentro dos seus trabalhos religiosos, dentro do seu círculo de amizade, como alguém que está ali bem intencionado para ajudar, muitas vezes você vai olhar para essa pessoa e fazer uma carinha assim de pena. Oh, tadinho, coitado, ele não aguenta. Ou seja, esse sentimento de pena, mesmo que você não diga uma palavra, mesmo que disfarce a cara, a face de pena, é recebido pelo seu cliente, pela pessoa que você está tentando ajudar, e essa pessoa se enfraquece. Existe um mecanismo telepático pelo qual nós nos comunicamos, que muitas vezes as pessoas dizem que percebe pelas microexpressões, o jeito de olhar, o olhar que ele fez. Sim, as microexpressões, a postura física, revela muito do que a pessoa não diz. Mas também existe um mecanismo mente a mente, que eu já fiz até uma live a respeito disso aqui, chamado campo morfogenético. É tipo um arquivo informacional atemporal, quântico, aonde essas mentes se conectam. Então, quando você sente pena do seu cliente, quando você acredita que ele não é capaz de se modificar, ele se enfraquece e não consegue tomar a solução que você entrega. Logo, se ele não melhora, você perde reconhecimento profissional e ele vaza. Só não vai embora. Quando, em um estágio mais grave desse adoecimento da relação de ajuda, o ajudante, ou seja, terapeuta, médico, odontólogo, advogado, até um familiar que está ajudando, só fica pior quando esse sentimento de pena ainda vem junto com o sentimento de que eu que vou ajudar essa pessoa, eu que vou arrancar ela desse buraco, eu sou o herói. E aí o que acontece? Se estabelece uma relação de codependência, aonde essa pessoa que está ajudada começa a ficar dependente do seu terapeuta. Toda decisão que vai tomar na vida, peraí, eu tenho que falar com o meu terapeuta. Tudo que acontece, não, peraí, eu não posso resolver isso sozinho, eu tenho que falar com o meu terapeuta, com o meu psicólogo, com a minha psicóloga. E nesse processo de dependência, a pessoa, via de regra, se sente incapaz de tomar as rédeas da própria vida e também não vai ter benefício com essa terapia. E em algum momento, esse ajudado, ele vai começar a perceber isso. Que, fulano quer me ajudar, mas eu sinto que ele não acredita em mim. Eu sinto que ele acha que eu não sou capaz. E muitas vezes, nesse acontecimento, a ajuda terapêutica não acontece. Bora lá. R.R. Moraes. E para visitar... Seja bem-vinda, amiga. E para visitar o passado, precisamos estar também bem direcionados, senão só vira mais sofrimento. Sim. Sim. Porque o que acontece? A maioria dos processos terapêuticos convencionais, especialmente as abordagens psicanalíticas, que usam a livre informação, o livre relato, né? Onde a pessoa chega e fala do que está sentindo e do que aconteceu lá atrás. A maioria vai fazer a pessoa, na minha infância, meu pai foi isso, meu pai foi aquilo. Na minha infância eu me senti abandonado, por isso, por aquilo. Ou seja, na minha infância eu fui abusada. Ou a minha mãe passou fome, perdeu a mãe muito cedo.
Eu tenho pena da minha mãe. Ou seja, quando você vai direto no trauma, a pessoa não tem força para se libertar desse trauma. E aí passa dezenas ou até centenas de sessões abordando o mesmo tema sem ter melhora nenhuma da postura diante daquele tema. Então, esse direcionamento que a R.R. Moraes está falando aí é um direcionamento de um profissional que esteja capacitado a fazer o que eu expliquei no começo da live, a dedicar um tempo para destrinchar o problema. Quem é um bom solucionador de problemas sabe que às vezes você precisa gastar mais tempo para descrever o problema do que para achar a solução, porque no problema está a solução. Na causa do problema está a solução. Então o que acontece com frequência é que você vai em um tipo de terapia convencional ou você conduz o seu cliente a um processo onde ela olha para a mágoa que ela tem do passado e ela olha para aquilo e fala, não, isso é pesado demais. Minha mãe me bateu com fio de luz. Ela pegou o fio de luz e bateu em mim, como eu já escutei de pacientes falando. Era um fio de luz. Eu fiquei com as pernas e com as costas toda riscada das lambadas daquele fio de luz. Como é que eu vou perdoar minha mãe? Quando você entra em processo e que você leva a pessoa diante do trauma e ela não tem motivo suficiente para fazer o que tem que ser feito, ela não faz. E acontece o que nós chamamos de retraumatização. Ou seja, a pessoa olha para o trauma, firma a revolta, a birra da criança interior, que às vezes isso estava até mais longínquo, e aí a pessoa começa a piorar do efeito desse trauma. Por exemplo, uma depressão. Então essa paciente, por exemplo, que veio e que não queria realmente liberar esse trauma de ter apanhado de fio de luz da mãe, de ter passado semanas com calça e roupa de manga comprida, que ela falou, se você mostrar isso para alguém, você ainda vai apanhar de novo. Ela passou semanas com roupa de manga e calça, mesmo no calor, para ninguém ver que o corpo dela estava todo rasgado de fio de luz que a mãe dela bateu nela. Ela falou, não vou liberar isso não, doutor, isso é muito pesado para mim. Ela não podia ter feito isso. Aí o que eu falei para ela, quando você resiste, quando você se revolta, quando você tenta arrancar esse pedacinho do seu passado, você estará realmente fazendo repeti-lo. E por isso você tem depressão, ansiedade e crises frequentes de pânico. Então, se você quer continuar triste, melancólica, irritada, ansiosa, preocupada, com crises de medo de morrer frequentes, tá tudo certo. Fala aí para sua mãe, não mãe, isso aí, você não podia ter feito isso, eu não concordo que isso tenha acontecido no passado, eu não aceito esse nosso passado junto, a senhora me deve, mas eu vou sofrer o resto da vida. Fala isso para ela, né? Dentro do processo de liberação emocional. Aí ela falou, não, doutorzinho, eu não aguento mais sofrer de depressão e de ansiedade. Peraí. Aí eu disse a ela, você só tem duas alternativas. Ou você se mantém na resistência, na revolta do que aconteceu, você ligada ao trauma, tendo os sentimentos adotados do trauma, de depressão e de ansiedade. Ou a segunda alternativa, que é o meu auxílio aqui te direcionando. Você olha para sua mãe, dentro dos olhos dela. Diz para ela que doeu. Mãe, doeu. Puxa vida, como criança eu sofri pra caramba com aquilo, hein? Diz que você está sofrendo até hoje, trazendo os sentimentos adotados desses episódios, com tristeza, ansiedade e pânico. Mas que você, como não aguenta mais sofrer hoje na sua vida, para você se ver livre da sua depressão, da sua ansiedade, da sua crise de pânico, olhe nos olhos da sua mãe, aí em processo de olhos fechados, consciência expandida, exercício de respiração. Olhe nos olhos da sua mãe e diga, mãe, tá tudo bem que foi assim. Esse foi o seu jeito de me educar. Foi violento. E ela até me contou depois que a mãe dela apanhou 30 vezes mais do que ela apanhou quando criança. Ou seja, a mãe dela já deu uma melhorada. A mãe dela não bateu tudo que ela apanhou, mas tinha dentro de si
a revolta contra a própria mãe por ter batido, então ela não aguentou, bateu na filha. E a partir daquele momento, eu entreguei para ela o que ela precisava, que é aceitar, concordar, agradecer o passado do jeito que foi. E por mais que a mãe tinha sido rigorosa e que tinha realmente batido muito nela, era uma mãe que ensinou ela a ser honesta, a ser uma mulher íntegra, a ser uma mulher comprometida, inclusive como excelente profissional. No rigor que ela tinha trazido da mãe, ela tinha se destacado como profissional. E eu coloquei ela para agradecer. Mãe, apanhar doeu, mas na sua educação eu tive vantagens, então eu te agradeço. Ou seja, a partir daquele momento que ela mudou o sentimento de revolta, de dor, de sofrimento, para um sentimento de agradecimento, de aceitação, ela acabou com sintomas de depressão, de tristeza, de ansiedade, de pânico, que eram sentimentos que ela vivia na infância, sempre com medo da mãe bater, sempre com medo ou triste porque tinha apanhado, porque vivia aquela vida ali difícil. Então, esse negócio de estar sendo bem conduzido é especialmente nesse contexto, porque muitas vezes você leva a pessoa lá no trauma e fala, olha, você tem que perdoar sua mãe. Não vou. Fala, ó, então, né? E aí, o que acontece? Se a pessoa não tem essa ligação de que a mudança da atitude dela está diretamente relacionada ao agora, ao futuro, ela muitas vezes não vai conseguir fazer, retraumatizando, fazendo a pessoa piorar. Eu já vi pessoas aqui que chegaram com retraumatização. Ou seja, doutor, fui num terapeuta X e eu piorei. E aí, exatamente o que eu descrevi aqui que aconteceu. Ou seja, aquele encaminhamento, aquela condução necessária não aconteceu do jeito que deveria acontecer. Perguntas, gente. Vamos lá. Então, já que... Deixa eu ver aqui. Luciane Costa. Dr. Jim, esse método ALV é somente para autoaplicação ou conseguimos aplicar em nossos clientes também? Luciane, excelente pergunta, amiga. Que bom que você perguntou. O método ALV é um processo de autoaplicação, sim. E, diga-se de passagem, você aprende muito aplicando a autoliberação. E, muito em breve, finalmente, depois de alguns anos e depois de muita gente pedindo, muitos terapeutas pedindo, logo em breve nós abriremos uma turma especial para terapeutas que queiram aprender a aplicar a liberação emocional, a conduzir a liberação emocional dos traumas, assim como eu faço. Então, fica de olho aí nas nossas postagens, entra para o nosso canal para não perder as nossas lives. E essa semana em especial, eu estou comunicando muito com o processo terapêutico para os terapeutas e também para as pessoas que recebem o processo terapêutico. Léo Delanesa, o que acontecia, como sempre, achava que era da minha cabeça e, no entanto, era verdade. Pois é, e você começa a entender de onde vem essas coisas que parece que é da minha cabeça, quando você se autoconhece. É tanto para nós quanto você pode aplicar, mas com cuidado, precisamos ter mais conhecimento. Valderina Campos está esclarecendo aqui. Orlando da Silva, como é que tá, meu amigo? Tudo bom? Da concepção aos 7 anos de idade, são muitas gravações que carregam os adultos. Sim, muitas. E pega um período onde existe um despertar ali, né? Um período de transformação muito grande, onde existem descobertas que vão marcar como crença o resto da vida da pessoa. Quando descobrimos a gratidão, é muito mais libertador do que a dor. Começa a fazer todo sentido. Sim. Realmente a gratidão, Léo, é a chave para a libertação de todos os males. Porém, esse sentimento de gratidão, ele precisa ter direcionamentos específicos
diante da sua história pregressa. Mas, voltando aqui ao processo de auxílio, né? Quem aí é terapeuta? Oi, vocês estão conseguindo me escutar bem? Transmissão voltou ou travou? Por favor, me dê um feedback aí. Meu filho está entrando em depressão e ansiedade. Como posso ajudar ele? Então, Núbia, é o seguinte. Como mãe, você tem uma ascendência sobre o seu filho. Então, é necessário que você o oriente, esteja presente, busque ajuda profissional para ajudá-lo e principalmente que você cure as suas próprias dores. Porque a gente sabe que os nossos filhos recebem muitos dos nossos padrões de crenças e de comportamentos e de sofrimentos. Então, assim como os filhos herdam os sofrimentos, eles herdam também a cura. Eu, por exemplo, atendo apenas 16 anos para cima, porque já é 16 anos, dependendo da maturidade, né? 15, mas 16 anos acima. Abaixo de 15 anos, eu sempre ajudo esses adolescentes e essas crianças através das liberações emocionais que são realizados em seus pais. Então, eu já consegui ajudar mães que liberaram seus próprios traumas e a partir da liberação dos próprios traumas, a partir da solução, da resolução da própria depressão, conseguiu fazer a filha que estava em depressão melhorar bastante. E ansiedade é a mesma coisa. Cláudia Ribeiro, quando liberamos traumas, a vida fica leve. Voltou. Beleza. Sim. Obrigado, Sônia. Então, e como você tem a necessidade para ajudar as pessoas de estar em uma postura onde você olha de igual, porque existe uma impressão de que o médico é superior ao paciente. Isso é falso. Existe a impressão de que o terapeuta é superior ao paciente, porque o terapeuta tecnicamente sabe um caminho para ajudar esse paciente. E num processo de ajuda terapêutica, isso não pode existir. Você não pode olhar para o seu cliente, para o seu paciente e achar que ele é inferior a você, porque isso desce como uma sentença que enfraquece o ser humano. Quando Jesus olhava dentro dos olhos das pessoas e as curava, o olhar era de quê? Era de valorização. É como se Jesus, com o olhar, dissesse: eu acredito em você, você é capaz. Ou seja, uma relação entre dois adultos. E quando você tem essa relação entre dois adultos, você acredita que essa pessoa é capaz, essa relação precisa se equilibrar, de forma que essa pessoa retribua você em nível proporcional. Então você não pode ajudar demais a pessoa e cobrar de menos. Você não pode, como um cliente, pagar demais e receber auxílio de menos. Então é necessário que exista um equilíbrio nessa relação de troca, onde você recebe pelo seu trabalho proporcionalmente àquele valor que você entrega. Então, muitas vezes o terapeuta, na postura de
superior, ele não consegue cobrar, ou cobra muito mais barato do que deveria. Porém, aos poucos esse cliente vai se sentindo devedor, e essa relação pesa também. E uma outra observação de postura diante do atendimento terapêutico que precisa ser realizado é que o movimento de cura, que sempre é um movimento de inclusão, um movimento de aceitação, acontece primeiro no coração de quem ajuda, do terapeuta. Se o seu cliente chega e fala que foi abusada, que foi abusado, e você olha para aquilo e sente pena, sente raiva do abusador, sente que o melhor naquela situação é manter a revolta, você estará totalmente incapaz de ajudar essa pessoa a fazer esse mesmo movimento, mesmo que da boca para fora você diga que ela precisa, para superar o que aconteceu lá atrás, ela precisa se liberar da expectativa infantil de mudar aquele passado. Então esse movimento de inclusão tem que ser feito no seu coração antes, para que o seu cliente consiga fazê-lo. E para isso, via de regra, você vai precisar olhar para esse seu cliente, esse seu paciente, para o passado dele, e especialmente para os pais dele, e valorizá-los. Valorizá-los como você crê que o seu cliente deve valorizá-los. Porque se você olha para o passado desse cliente, ou para os pais dele, e diz, nossa, eles foram horríveis para você, você começa a assumir esse papel de pai, de mãe, como se pudesse prover o seu cliente. E aí a relação desequilibra. Esse cliente se enfraquece nessa relação de troca. Maria bacana. Oi doutor, hoje te vi no Banco do Brasil, no BB. Fiquei com vergonha de falar com você. Ah, que isso, não podia ter chegado. Realmente estava com meu pai mais cedo ali no banco. Podia ter chegado e conversado. Estou aqui, presente, disposto e disponível. Roberta Almeida. Eita, que é difícil. É difícil. É difícil. É por isso que as ajudas terapêuticas muitas vezes são demoradas e são ineficientes. Então é necessário que você construa isso dentro do seu coração com o seu cliente, e que você, como cliente, como uma pessoa que está recebendo terapia, você perceba nessa sua relação com o seu terapeuta, com a sua terapeuta, se há essa reciprocidade e se há esse olhar compassivo, grato, que concorda, humilde diante daquilo que não pode ser modificado. Porque eu vejo com frequência pessoas em processos terapêuticos há muito tempo e que são extremamente, digamos assim, apoiados, validados pelos seus terapeutas nas suas revoltas. Quando, na verdade, a revolta é o que configura um trauma. Um evento do passado só vai se configurar em um trauma, ou seja, vai te trazer repercussões negativas de repetição na sua vida cotidiana, quando há revolta, através da raiva, da pena, da vergonha, do medo de que aquilo se repita. Então, o seu cliente, ele precisa ser apoiado, sim, mas ele precisa escutar a verdade. Ele precisa ter o apoio necessário para se libertar daquelas resistências que tem contra
a sua própria trajetória de vida, que na verdade foi definida, determinada por Deus, para que essa pessoa aprenda algo. Então todo adoecimento tem uma finalidade. Você como terapeuta, ou você como ajudado dentro de uma ajuda terapêutica, você precisa receber essa realidade do jeito que ela é. E isso é o que te liberta da repetição daquela realidade. Então, Roberta Almeida, MS, está falando: fiz psicanálise, mas tenho dificuldade em não pegar a dor da pessoa. Eu quero chorar com a pessoa que está chorando. Então, é a necessidade, Roberta, que todos nós temos de nos tratar. Por esse efeito de ressonância, você atrai para perto de você pessoas que têm questões, dificuldades, sofrimentos semelhantes ao seu. Então o terapeuta ele sempre tem que se cuidar. O terapeuta ele sempre precisa estar em terapia, ter o seu próprio terapeuta, ter o seu próprio mentor, liberar os seus próprios traumas, porque vão chegar pessoas com traumas semelhantes. Então, não que você não vá ter empatia e sentir um pouco do que a pessoa está sentindo. Não é isso. Isso é bom, isso é necessário. Mas que, imediatamente após você sentir aquela dor que o seu cliente te traz, você liberta do seu coração a expectativa que você tem de mudar aquele passado traumático. Porque o passado não muda. E toda vez que a gente fica tentando fazer algo que não é possível, a gente acaba sabotando o nosso próprio futuro. Então, é necessário que tenha sim uma estabilidade, uma sobriedade dentro da ajuda terapêutica, que vem daquilo que eu falei desde o começo da live, desse olhar dentro dos olhos que acredita na pessoa. Luciane, precisamos nos curar primeiro, para não sermos esponja. Exatamente. A Janete está falando, infelizmente também passo por isso. Então, exercite, Janete, Roberta, exercite esse olhar de valorização do seu cliente, da pessoa que te procura para ser ajudada. Saiba o limite da ajuda. A ajuda ela precisa ser leve. Ela não pode ser pesada e nem trazer prejuízos a ambos. A ajuda ela precisa ser solicitada. Então, espere que a pessoa esteja no timing de te solicitar a ajuda. Você não pode querer obrigar a pessoa a receber uma ajuda, que via de regra você está mais incomodada com aquele sofrimento daquela pessoa porque você não resolveu aquele lado dentro de você. Uma pessoa, por exemplo, que está passando por um problema no relacionamento, o marido está traindo, e aí você fica agoniada querendo fazer ela resolver aquilo lá. Ou até querendo fazer ela separar do marido para não aguentar aquelas traições. E aí muitas vezes você olha para a sua própria história e você foi traída lá atrás. Então aí você fica querendo resolver o problema da pessoa e nem sempre ela está te pedindo ajuda nisso. E aí volta ao que eu falei no começo da live, que é necessário que você gaste um tempo da sessão em destrinchar, deixar claro o problema, porque o preço a ser cobrado da solução, ele é um preço alto na liberação do trauma que está causando aquilo. Então, Catiane Gomes, terapeuta sem fazer terapia não consegue crescer, muito não, só conseguimos ser um facilitador para o nosso cliente se estivermos bem. Concordo plenamente. É isso aí. Então, é o seguinte, se você
é terapeuta ou não e quer ficar informada dos nossos conteúdos, tem na minha bio, no link da bio, um grupo do WhatsApp onde você pode entrar e receber as notificações das nossas lives, ou você pode aqui no Instagram mesmo escrever aí nos comentários canal. Se você escrever canal, vai aparecer um linkzinho para você entrar no nosso canal aqui no Instagram. Vai no seu direct, você entra no canal, ou indo na bio também, você consegue lá entrar no meu perfil e entrar para o nosso canal, beleza? E outra coisa, na sexta-feira, às 13 horas, nós teremos uma live onde eu vou realizar um atendimento ao vivo, aqui. E se você tem uma questão, se você tem um problema que está acontecendo na sua vida, que você já tentou várias formas de resolver esse problema e não conseguiu, seja um problema de saúde física, seja problema financeiro, relacionamento de casal, trabalho, seja depressão, ansiedade, existe uma trava, um trauma que está te fazendo penar nisso. E se você quer a minha ajuda individual, comenta aí liberação. Comenta aí liberação, que você vai receber no seu direct um lugar onde você vai cadastrar. Você vai clicar no link e vai cadastrar, vai colocar o seu nome, seu telefone, seu contato, para eu poder entrar em contato com você quando a gente sortear. A gente vai sortear uma pessoa para ser atendida individualmente por mim aqui no Instagram às 13 horas da sexta-feira. E as nossas lives estão acontecendo nas segundas, quartas e sextas-feiras às 13 horas, beleza? Então, você que está assistindo essa live também no replay, você pode comentar aqui também nos comentários da publicação, que ela vai ficar salva, liberação, que você vai receber esse link para você se inscrever e ser atendida por mim aqui na live, beleza? Ó, beijo no coração de vocês, Deus abençoe, espero ter ajudado vocês de alguma forma, e os terapeutas especialmente, fiquem próximos, estejam de olho, que em breve a gente vai ter uma turma para eu ensinar a conduzir a liberação dos traumas. E se o seu objetivo é a autoaplicação, vem para a turma do método ALV, que tem no link da bio, uma aula gratuita, você assiste, vê se faz sentido, fazendo sentido, você se inscreve, que a nossa próxima aula ao vivo comigo pelo Zoom já é amanhã às 19h30. Vai lá, faz sua inscrição que você já vai ter a primeira aula ao vivo comigo por videoconferência amanhã, beleza? Ó, beijo no coração de vocês, Deus abençoe e até a próxima. Valeu!